Palavra de Deus, Efésios capítulo 6, verso de 10 a 20. Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos da verdade, e vestindo da couraça da justiça, calçai aos pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Deus, obrigado pela Tua palavra, instrumento na mão do Teu Santo Espírito. Obrigado porque somos igreja Tua, separados para a Tua única glória. Caminhamos um tempo aqui na terra, Senhor Deus, enfrentando lutas e dificuldades como povo Teu, porque daqui não somos para a eternidade. Assim seja conosco nessa caminhada. Fala no Teu Santo Espírito, orienta a nossa vida, nos dá a capacidade de entender aquilo que o Senhor espera de nós como povo Teu em Cristo Jesus. Amém. Permanecer inabaláveis, talvez seja o grande desafio desse texto. O texto nos fala de uma caminhada que nós temos em Cristo Jesus, e durante essa caminhada temos lutas para enfrentar. Desde o dia que recebemos a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós temos a Cristo como a única referência. Nós recebemos dessa grande graça. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Todos aqueles que recebem a Cristo têm a capacidade de serem fortalecidos por Senhor e viver na direção e no cuidado do poder de Deus que é infinito, insuperável. Ninguém pode, quando Deus manifesta o seu poder, queridos. Queridos, a vida cristã não é um lazer espiritual. Nós não estamos passando pela terra para nos divertir, mas nós estamos enfrentando batalha espiritual. Há uma grande luta, a ilusão de uma espiritualidade, festiva, é uma ilusão que fica nas quatro paredes da igreja. A nossa realidade não é festa, não é glamour, não é sensacionalismo, não é grandes músicas com grandes bandas, não é grandes congressos, não é grandes acampamentos. Esse discurso vivencial é para nós extremamente atrativo, mas a vida cristã não é isso. A vida cristã é o inferno, e a todo dia, e a toda hora, ele nos acomete. Nós não estamos aqui para ficar bonitinhos na carne, e vivemos na beleza da nossa corpórea existência. Nós estamos aqui para enfrentar uma grande luta, e essa grande luta está diante de nós, no mundo espiritual. Coitado de nós, se nós não enxergarmos isso.
tudo que você faz, ou tudo que você deixa de fazer, tem uma instrução espiritual por trás disso. Existe uma informação espiritual por trás disso. Existe um discurso, ou do céu, ou do inferno, que conduz a sua vida e a minha vida. Então, queridos, precisamos entender que nós não podemos, como cristãos, viver na ilusão da espiritualidade, mas sim na realidade da espiritualidade. E esta realidade da espiritualidade não está nesse nível que nós estamos aqui. Não está nesse belo templo, não está nos belos discursos, mas está num ponto acima disso. Aquilo que instrui a sua mente e o seu espírito. Então essa percepção é dada à igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso é uma igreja extremamente abençoada, mas ela precisa acordar espiritualmente. A igreja vive no meio de pressões culturais, tentações internas e ataques espirituais. Nós vivemos nesse universo, somos pressionados a todo momento por uma cultura que nos leva para longe de Deus, de uma tentação interna que nos leva a pecar, e de ataques espirituais para tirar-nos do centro da vontade de Deus para as nossas vidas. Depois de ter vencido tudo, permaneçam inabaláveis. Sim, a vitória foi dada por Cristo Jesus, e nós já somos do Senhor. Mas você pode ter uma vida infernal aqui na terra, porque você não discerne espiritualmente. Você não sabe o que está acontecendo. Você não sabe o que passa na sua mente, no seu coração. Então, queridos, não dá mais para viver como crianças, desejando um leite espiritual, porque Deus já nos deu substância suficiente para entendermos que Satanás, que o mundo e que as inclinações da nossa carne depõem contra nós. Tudo que está em volta de nós está dizendo, vá para o inferno. Ele é muito mais agradável do que viver para Deus. E as tentações são belíssimas. Se elas fossem terríveis, estava fácil para nós, né? Mas elas são extremamente prazerosas. Viver fora do caminho de Deus aqui na terra satisfaz a nossa carne, satisfaz o nosso querer fazer justiça com as próprias mãos, querer mandar alguém para o quinto dos infernos, querer trazer a nós a luz daquilo que não é para nós termos, querer viver na dimensão de uma prosperidade que só cabe aqui no mundo e não cabe na eternidade. Pois bem, meus queridos, palavra-chave do texto, fiquem firmes. Verso 11, verso 13 e verso 14. Portanto, a nossa proposição hoje é, o crente só permanece inabalável quando depende totalmente do poder de Deus. Não há 1% de dependência de nós mesmos para continuarmos inabaláveis. Eu preciso depender 100% do poder de Deus. Você não sabe lidar com o mal te assedia e você gosta. Então você precisa da intervenção do poder de Deus na sua vida, para que você vença o mal, que é tão prazeroso, queridos. É tão satisfatório para as nossas carnes, é tão fortalecedor para o nosso ego. Pois bem, você está caminhando para o inferno, e está vivendo uma vida infernal. Esta é a hora para você depender 100%
do poder de Deus. Essa carta foi escrita e o apóstolo Paulo está na prisão, irmãos. Ele não está num grande centro acadêmico, fazendo um curso de PhD, não. Ele está comendo lixo, ele está preso em cadeias, há algemas nas suas mãos e há algemas nas suas pernas. E ele está no local mais sujo, mais calabouço de toda a sua sociedade. Pois bem, é essa hora que Deus diga: pegue a caneta, escreva, porque eu tenho algo a dizer à igreja. A estrutura dessa carta, ela é inicialmente doutrinária, ela traz riquezas da graça, e posteriormente ela é prática, ela tem uma vida digna e uma vocação para ser vivida, a qual nós estamos vivendo hoje, assim como aqueles irmãos da época da carta aos Efésios. E ela termina com essa sessão, capítulo de número 6, trata a batalha espiritual que a igreja enfrenta. Pois bem, isso não é algo visível, não é algo que nos encha os nossos olhos. Então a gente até pensa que nós não estamos vivendo. Mas é preciso permanecer inabalável. Você já venceu tudo. A graça de Deus já te alcançou. Mas o inferno quer que você viva uma vida infernal. Isso rouba a glória de Deus na nossa existência. Você faz as coisas não como você deveria, porque você é um filho de Deus, e você vive uma vida infernal aqui na terra, quando você poderia estar desfrutando da graça do Senhor. E Deus poderia estar derramando bênçãos sem medida. Mas o homem volta ao seu sepulcro e ressuscita o velho homem e diz: não, eu gosto de viver nessa vida de pecado, longe da vontade de Deus. E somos incitados pelo inferno, o próprio Satanás, o mundo, as ideologias e a desejo da nossa carne, que vai nos acompanhar até chegarmos na glória. A confissão de fé do Westminster, sempre quando eu falar isso, esse aqui são os documentos da nossa igreja, que nos dão uma linha de interpretação bíblica. Quando eu falar a confissão de fé de Westminster, você lembra que tem uma linha de interpretação na Igreja Presbiteriana do Brasil. Os verdadeiros crentes perseveram, os verdadeiros crentes. Então nós não estamos falando daqueles que são ou não são, estamos falando daqueles que já foram acessados pela graça de Deus, não por mérito próprio, mas pelo poder preservador de Deus. Quem preserva a nossa vida, queridos, é o próprio Deus. Ah, pastor, eu não vou para a igreja mais porque eu estou vivendo uma vida de pecado e não consigo mais sair deles. Meu querido, quem faz você perseverar na fé e preservar a sua caminhada cristã é o próprio Deus. E lembre-se, arrependimento, mas confissão sempre dará em perdão. Por que não se arrepende? Por que não confessa? O que está atraindo você? O que é mais forte do que a graça de Deus na sua vida? Então é hora de você consertar isso e trabalhe nisso, porque não é para você andar na direção daquilo que não é de Deus, ainda que mais belo que seja, ainda que tenha os melhores holofotes, os melhores shows, a melhor capacidade de sensacionalismo na sua existência. Tire isso porque a fé que você vai viver vai depender de outra coisa totalmente diferente do que as ilusões espirituais. Caia na realidade. O inferno está em luta com você. Preste bem atenção, meu querido. Olhe para o que Paulo está dizendo para a igreja. Tome cuidado, porque essa é uma hora terrível para você olhar para você mesmo, para os seus gostos e para a sua beleza. Quem preserva verdadeiramente o cristão é somente o poder de Deus que nos mantém abraçados com Ele.
Em primeiro lugar, a fonte da nossa firmeza, permanecer inabalável, firme na fé. Fortalecei-vos no Senhor. A nossa força não é própria, não há força em nós. Diz o verso 10 ao verso 12. A nossa capacidade de permanecermos firmes está na pessoa de Deus e não na pessoa de nós mesmos. Não está na pessoa do pastor ou da denominação que você frequenta, ou de quanto você é qualificado espiritualmente. Nada disso te dará força para viver espiritualmente, somente a força que vem de Deus, algo que vem do céu para você. E por mais que os homens façam e derivem as capacidades da sua capacidade de ser um crente mais fiel, você vai para o inferno da mesma forma, porque a força não está no discurso, a força não está na instituição, a força está somente em Deus. E você não se abraça com Ele, para o inferno você irá. É hora de se apegar a Deus e se prender a Ele. Queridos, a nossa luta, ela é espiritual. Não é contra carne e sangue. Sabe aquela briguinha, aquela discussão, aquela ira, aquele nariz virado, sabe? Não, essa não é a nossa luta. Ou melhor, essa é a pior das lutas e mais simples delas na nossa limitação humana. A sua luta, querido, não é contra pessoas. A sua esposa pode ser a mulher mais chata do mundo, mas sua luta não é contra ela. E o seu marido pode ser o turrão mais turrão do mundo, mas sua briga não é com ele. Seus filhos podem ser demônios, e a sua luta não é com eles. A educação dos seus filhos não é o ponto. A institucionalidade da sua fé não é o ponto. Qual é o ponto? Principados e potestades nas regiões celestiais. Você está preparado para caminhar nessa linha? Você está preparado para viver esse momento aqui na terra? Vivendo pela fé naquilo que você não vê e lutando contra aquilo que você não vê. Você está preparado para isso? Pois bem, você precisa se preparar, porque para isso você deve permanecer inabalável. O inferno pode aparecer à sua frente, a sua fé está firme, não no discurso, não nos belos shows, não nos belos cursos, e não nas belas teologias. A sua fé está firme em Deus. A sua fé não se move e não sai do lugar. Nossa confiança, queridos, está posta somente no poder de Deus. Nunca ponha toda a sua confiança em nenhum homem, em nenhuma instituição. Não nas estratégias que a gente pode preparar. E nós somos naturalmente estrategistas, nós sabemos viver a nossa vida com boas estratégias. Criamos bons sistemas, planejamos de boa forma, mas isso nos dá uma concepção meramente terrena. Isso não redunda em nada no mundo espiritual. No mundo espiritual, só Deus. Todas as estratégias vão por água abaixo. Todos os discursos ficam nos púlpitos. Só Deus vai nos principados e nas potestades, nas regiões celestiais. Então preste bem atenção para isso. Não coloque a sua fé na autoconfiança espiritual. Se você fizer isso, você vai apanhar de Satanás, ele vai te dar uma surra que você nunca mais vai esquecer. Você não vai perder sua salvação, mas você vai apanhar que nem cachorro de malandro. Tome cuidado. Não vá com a sua cara lavada. A sua cara lavada não vai resolver nada no mundo espiritual. A intervenção é divina. E a confiança é nos méritos de Cristo. Então você
não produz nada no mundo espiritual. Somente, exclusivamente Deus. Portanto, sem dependência diária do Senhor, toda firmeza que você tiver na sua espiritualidade será apenas aparência. Todos vão olhar e vão achar bonito, mas por trás está apanhando, está sofrendo na mão do inimigo. Cuidado, queridos, porque o trabalho da tentação, do mundo espiritual do mal, você não é capaz de lidar. Você precisa de Deus. Nenhuma tentação que vem sobre a sua vida, você de cara lavada não vence. Você cede. Você precisa de Deus na história. Você precisa da intervenção do poder de Deus para vencê-las. Cada uma delas. E só no poder de Deus nós a podemos fazer. Segundo lugar, os meios da nossa firmeza. Os meios primeiro foi a fonte da nossa firmeza, agora são os meios da nossa firmeza. E o texto nos fala isso do verso 13 ao verso 17. Você já conhece muito bem. Mas vamos a elas. Em primeiro lugar, o fundamento, a verdade. Nós estamos sólidos numa doutrina verdadeira. A Escritura como único livro de regra, fé e prática. Queridos, esse é o fundamento dos meios que nós temos para vencer essa luta. Fora da palavra e fora da verdade, nós já estamos derrotados. Por isso a gente estuda a Bíblia, a gente prega a Bíblia, a gente vive a Bíblia intensamente, porque ela é o único fundamento que nos dá a vitória. Permanecer inabalável precisa de palavra. Não tem outro recurso como fundamento. Se não tem palavra, não tem vitória, queridos. Só o discurso não ensina nada, não fala nada, não transmite nada a nós. Nós precisamos da palavra. E essa palavra não pode estar aérea. Aqui, o pastor está falando e essa palavra está voando. Não, essa palavra é no seu coração. Essa palavra aérea é mero discurso. Se ela não entrou no seu coração e não fez transformações necessárias para essa vida, o discurso do pastor fica perdido. Pode ser belo, pode ser bonito, mas ele não entra no coração, então ele não transforma a vida. É preciso internalização da palavra para que haja salvação, para que haja transformação. Ora, queridos, se assim não for, permanecer inabalável vai ser muito difícil. Estudamos, entendemos, mas ela não desce, ela não cai no coração, nada aconteceu, é só conversa. Se não entrou no coração, não tem vida, irmãos, não tem transformação. Segundo lugar, estabeleça estabilidade e defesa. O evangelho da paz, e calçar o evangelho da paz, é a segurança que nós temos nessa reconciliação. Ninguém me tira dessa posição. Eu estou em Cristo e vou para a glória, glorificá-lo eternamente. Essa posição eu não perco. E permanecer inabalável é para a miséria da vida presente, porque a futura já está garantida pelos méritos de Cristo. Então o evangelho da paz já entrou na minha vida, eu já tenho uma nova vida, mas permanecer inabalável precisa vitória para agora. Precisa abandono das tentações, das provações, das aflições, e entrega ao poder de Deus. A intervenção na alma. O quebrar do coração. E a fé é o escudo que mantém distante a incredulidade, gera confiança. Confiança em quê, pastor? Nas promessas de Deus, na proteção contra as dúvidas e as acusações, no não abraçar discursos inflamados para o inferno, porque a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Se você se abraça com elas, caminho perdido você está. Vai viver uma vida miserável aqui
e vai chegar na eternidade, puxa, te dei a palavra e você não fez uso dela. Viveu uma vida miserável porque quis. Seguinte, o mérito e a ofensiva. A salvação é o capacete, a segurança da nossa redenção e a proteção da nossa mente contra o desespero. O cuidado salvífico de Deus nos dá a capacidade de depender extremamente de Cristo e não aceitar as ofensivas dos principados e das potestades, e não ceder às tentações do inferno. Para tal está diante de nós a capacidade ofensiva da espada, que é a palavra de Deus, conduzida pelo Espírito Santo em nossos corações, instrumento da mão do Espírito Santo de Deus, para nos dar caminho seguro em nossa caminhada aqui na terra. Ela é suficiente, está escrito na palavra. Portanto, assim hei de caminhar. A armadura precisa ser vestida diariamente. Você fez sua pública profissão de fé aqui na frente da igreja, todos ouviram que você crê, eu creio. Mas no dia seguinte da sua profissão de fé, você precisou vestir a sua armadura. A verdade, a justiça, o evangelho da paz, a fé, a salvação e a palavra, que é a espada na mão do Espírito. E isso você veste cada dia. E quando você levanta e diz, Deus, muito obrigado pelas suas misericórdias que se renovaram, é hora de vestir a armadura. E é a hora de permanecer inabalável. Não, o seu pastor não vai poder fazer nada por você. Os seus conselheiros também não vão fazer nada por você. E a sua mãe e o seu pai também não vão fazer nada por você. E os grandes homens dessa terra também não vão fazer nada por você. Porque esse é um problema seu. E você tem que vestir. E você tem que acordar e dizer sim. Sim à verdade. Sim à justiça. Sim ao evangelho da paz. Sim à fé. Sim à salvação. E sim à palavra na mão do Espírito. Em último lugar, a expressão da nossa firmeza, do verso 18 ao verso 20. E talvez a gente tenha algumas dificuldades aqui. Com toda oração e súplica. Nós temos 3 meios de graça. A palavra de Deus, que nos dá a verdade. A comunhão, que é a igreja que nos recebe, que nos acolhe. Você veio para a igreja porque você quis, você escolheu estar nessa igreja, e você vive em comunhão com esses irmãos. Em terceiro lugar, a vida de oração, falar com Deus. E o falar com Deus, no nosso tempo, está virando mais mentalização de informações, e um processo quase que artificial de espiritualidade. Eu falo e eu mesmo respondo. Eu não acesso mais Deus na minha oração, porque eu já não estou tão interessado no que Deus tem para dizer, mas eu só quero falar, fazer uma limpeza de alma. E esse é o tempo que a gente vive. E a vida da igreja, a oração, já virou uma coisa meio retrógrada, voltar para trás. Aquele discurso de entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai, não dá mais visibilidade, não dá mais curtida, não dá mais likes. Então, esse negócio de entrar no quarto, fechar a porta e ficar só eu e Deus, já não, vou perder tempo com isso aí. Então, meu querido, você vai perder tempo, com certeza, porque o inferno vai fazer o que quiser com você, se você não guardar tempo para falar com Deus, meu irmão. E é você sozinho com Ele. Não estou falando de fazer vigílias, de fazer viradas de semanas, de jejuns. Não, estou falando de você entrar no seu quarto e fechar sua porta. Fale com Deus lá, meu querido. Resolva-se com Deus lá. E depois venha abençoar a sua igreja, venha abençoar seus irmãos,
venha ser instrumento de proclamação, mas se você não entra no seu quarto e não fala com Deus, o inferno sapateia na sua vida. E você, como um belo crente, servo de Deus, vive uma vida miserável e ainda continua dependendo só de si mesmo. A oração, queridos, é uma dependência contínua, é uma disciplina espiritual, é uma atenção contra as distrações do mundo. E Paulo pede oração para que ele tenha coragem de proclamar o Evangelho. Ele diz: orem por mim, porque eu quero proclamar o Evangelho, mas eu estou sem coragem para isso. Juntem-se a mim em oração. Permanecer firmes, queridos. Insisto que precisamos ganhar forças para dar testemunho e proclamar o Evangelho. Portanto, sem oração, a armadura torna-se apenas teoria. Como tudo no nosso século, tudo é teoria. Tudo é falar bem de muita coisa e não sobrar nada para contar a história. Fala e nada acontece. Termino, queridos. Permanecer inabalável dependa do poder de Deus. É depender um pouquinho, queridos. É depender 100% do poder de Deus. Revista-se diariamente da armadura espiritual. Use os meios para estar firme. 100%. Revista-se diariamente da armadura espiritual. Persevere em oração constantemente. Quando? Quando orar? Por que orar? Queridos, oração é 100%. Falar com Deus é 100%. A vitória não depende da nossa força. Não depende da nossa força. Não depende do nosso belo discurso. Não depende das instituições. Não depende da intervenção histórica. Depende somente, unicamente, exclusivamente da nossa fidelidade a Deus. Continuarmos firmes na fé, no Deus que cremos. Pois a salvação já está garantida para cada um de nós, mas o inferno bate as portas. Cuidado, meu querido, a vida porta fora não é tão simples assim. Porque nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa sim é a nossa dimensão. Estamos olhando de cima para baixo, através de Cristo e através do seu Espírito. Tudo o que acontece, permanecer inabalável. Depois de ter vencido tudo, depois de você estar na igreja, fazer sua pública profissão de fé, depois de você ter tantos anos de conhecimentos de hinos e de cânticos, depois de centenas de sermões que você ouviu e centenas de escola dominical que você foi, permanecer inabalável é indispensável. Sim, você é um servo de Deus. Sim, Jesus Cristo morreu por você. Mas Ele não quer que você viva uma vida miserável aqui na terra. Ele quer que você viva uma vida abundante nele. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém.